Oi, oi, querido estudante, tudo bem com você? Novamente estou por aqui. Sou a professora Daniele Nunes e meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje iremos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos aprender sobre os diferentes textos que circulam no nosso dia a dia e a função social de cada um deles. Alguns destes textos circulam na sua escola e na sua comunidade. Querem ver? Preparado? Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Aluno e aluna, pense comigo. Quanta variedade de textos você encontra no dia a dia? São muitos, não? Seja na escola, na taberna, nos livros, na igreja ou em qualquer lugar, você vai se deparar com textos. Os textos podem orientar, informar, entreter e muito mais. Todavia, isso vai depender do gênero textual apresentado. E existem muitos na nossa língua portuguesa. Veja comigo. Na língua portuguesa, nós podemos encontrar uma variedade de gêneros textuais. Nós temos romance, conto, receita, notícia, fábula, poemas e etc. Esses gêneros apresentam uma intenção comunicativa bem definida, ou seja, uma função social. O que é função social? Este é o tema da aula de hoje. O que é função social? É o efeito que se espera produzir no interlocutor, ou seja, produzir um efeito em quem vai ser direcionada a mensagem de um determinado gênero textual. Para te ajudar a entender melhor, leremos um trecho de um poema que tem atravessado décadas. Acompanhe. Meus 8 anos. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Este poema pertence a Casimiro de Abreu. Qual o gênero apresentado aqui? Se você respondeu poema, você acertou. Se prestar atenção, há versos aqui, diferente do que acontece em um texto de romance, certo? Qual o objetivo do poema? Pense aí, o poema fala de saudades. É uma saudade de uma época específica da vida. Que época é esta? Da infância. Mas voltemos à pergunta inicial. Qual a finalidade do texto? O objetivo do poema é sensibilizar o leitor quanto ao assunto desenvolvido aqui, que é saudade. E para isso foi usada uma linguagem mais trabalhada. O texto foi colocado em versos, tudo isso para tocar a alma do leitor. Já parou para pensar que a notícia não faz isso? Pois é, essa análise feita sobre o poema foi para ajudar você, aluno e aluna, a entender o que é função social de um texto. Para compreender melhor os vários gêneros textuais que circulam no nosso dia a dia e entendermos mais sobre a função social de um texto, você precisa conhecer algumas ideias. Te apresento agora. Finalidade do texto. O texto foi produzido para quê? Para informar? Para instruir ou sensibilizar? É algo que você precisa verificar quando se deparar diante de um texto. Segundo ponto, você precisa analisar o lugar de circulação daquele texto. Existem gêneros textuais que circulam mais em determinados espaços. Um exemplo, quando você vai a um supermercado, não é de costume encontrar romances, lendas ou fábulas. Os gêneros mais comuns nesses espaços são listas de compras, anúncios de produtos, preços ou propagandas. Vocês lembram disso? Terceiro ponto, autor do gênero. Se for ler uma lenda, por exemplo, existe um autor, ou seja,
a pessoa que produziu aquele texto. Isso é muito importante. Outro ponto que você precisa verificar em um texto. Aquele texto se destina a alguém? Quem é esta pessoa? É muito importante este ponto. Todo texto é destinado a alguém. Por mais que não haja interesse de sua parte em ler uma notícia, por exemplo, ela foi feita para pessoas que buscam informação sobre determinado assunto. As ideias mostradas aqui para você, aluno e aluna, são necessárias para que consiga identificar a função social de cada texto que você se deparar. Visto isso, avancemos. As ideias mostradas aqui para você, aluno e aluna, são necessárias para que consiga identificar a função social de cada texto que você se deparar. Visto isso, avancemos. Agora iremos ler um texto com o objetivo de aplicar as características estudadas aqui. O texto é uma lei que ampara crianças e adolescentes. Já falei dela por aqui. É o nosso famoso ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma lei feita para a proteção das crianças e dos adolescentes. Lerei para você alguns artigos desta lei. Ouçam. Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1 das Disposições Preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Lidos os dois artigos, analisemos a finalidade desta lei. Para que foi feito este texto? Qual o objetivo dele? Pelo que já lemos, a finalidade é informar sobre direitos e deveres das crianças e dos adolescentes, garantir a proteção dos direitos deste público. Esta é a finalidade dessa lei, certo? Avancemos. Vamos verificar agora em quais lugares circulam esta lei. Pense aí, você acha que a lei circula na igreja ou no supermercado? Provavelmente não. Encontraremos este gênero textual chamado lei em escolas, creches, fóruns e qualquer outro órgão que trate de direitos de crianças e adolescentes. Próxima pergunta. Por que foi produzida esta lei? Será que conseguimos obter essa informação lendo o texto? Vamos verificar? Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Observe a seguinte informação. O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Consegue perceber quem sancionou esta lei? Isso, o Presidente da República. Interessante, não é? Vamos agora para a última pergunta. A quem se destina esta lei? Lembre-se de que todo texto é destinado a alguém. No caso do ECA, uma lei muito importante em nosso país destina-se a todas as pessoas da nossa sociedade. Pais, professores, vendedores, juízes e todos aqueles que lidam com crianças e adolescentes. Lembrando que essa lei objetiva a proteção integral
da criança e do adolescente. Perguntas respondidas para ajudar a entender a função social de um texto. Depois de estudarmos sobre a função social de alguns textos, vamos para a hora da atividade. Atividade número 1. Leia o texto abaixo. Dá autorização para viajar. Artigo 83. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei número 8.069. O objetivo do texto é: letra A, divertir; letra B, ilustrar; letra C, informar. O objetivo deste texto é, letra D, descrever. Qual o objetivo deste texto? Vamos verificar a resposta. A resposta correta é a letra C, informar. Vamos verificar o porquê as outras respostas não podem ser consideradas. Letra A, divertir. Não há diversão exposta aqui neste texto. Letra B, ilustrar. Não há ilustração deste texto. E letra B, descrever. Não há descrição. O que há é uma informação sobre a autorização para viajar. Ok, aluno? Atividade número 2. O texto lido é: letra A, um poema; letra B, uma carta às crianças e aos adolescentes; letra C, um anúncio publicitário; letra D, uma lei. Observe o texto em tela. Vamos verificar a resposta? A resposta correta é a letra D. O texto que nós lemos ainda agora é uma lei. Ok, aluno? Passemos para a atividade número 3. A quem se destina esta lei? A lei que acabamos de ler. Letra A, apenas às crianças? Letra B, a toda a sociedade brasileira? Letra C, somente aos adolescentes? Ou esta lei se destina exclusivamente aos pais dos adolescentes? Qual a resposta correta? Você já anotou a sua resposta, aluno e aluna? Vamos verificar qual é? A resposta correta é a letra B, a toda a sociedade brasileira. Esta lei que acabamos de ler deve ser cumprida por todas as pessoas do nosso país. Depois de treinarmos algumas atividades, eu quero te convidar para a hora da revisão. Desde quando você era bem pequeno, mesmo sem ler e escrever, já lidava com vários gêneros textuais. Era uma lista de compras, um bilhete ou um outdoor. Você já sabe que cada um dos gêneros textuais tem características específicas. Se você quiser informar, por exemplo, alguém sobre algo, não vai ser por meio de um poema, não é? O poema tem o objetivo de sensibilizar. Então, caso você queira informar, você pode usar notícias, por exemplo. É muito importante que você saiba a função social, como o do ECA, por exemplo. Ele assegura todos os direitos às crianças e aos adolescentes. E para saber a função social de um texto, são necessárias algumas perguntas. Vamos lembrar? Pergunta número 1. Qual a finalidade do texto? Através dessa primeira pergunta, você saberá a função social dele. Segunda pergunta. Onde circula? Que espaços aquele gênero circula? Pergunta número 3. Quem os produziu? Pergunta número 4. A quem se destina? Essas perguntas na tela ajudam você a entender a intencionalidade de um texto. Assim, compreendendo isso, a sua interpretação melhorará também. Vamos finalizar mais uma aula de língua portuguesa, acreditando que demos o nosso melhor para compreender e identificar a função social de um texto. Tchau, tchau!
Aguardo você aqui na nossa próxima aula. Um grande abraço!